Fala galera, fala traders, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo aí muito especial, tá? Um vídeo aula aí muito boa, tá? É um vídeo aula sobre o volume de parada, o clímax, que é uma das principais estratégias, tá? Que eu tenho dentro do meu modelo operacional. E pessoal, lembrando que o vídeo de hoje é conteúdo gratuito. Se você quiser se aprofundar mais nas estratégias, saber estratégias que também não tem aqui no conteúdo gratuito, eu recomendo que você adquira meu curso e mentoria, tá? O link tá aqui na descrição da live, vale muito a pena e é um preço, cara, que é super mega hiper barato. Então, galera, o vídeo de hoje é muito especial. Espero que você aprenda aí tudo sobre volume de parada e clímax, né? Ou clímax, é tudo a mesma coisa, clímax de compra e venda e volume de parada. Ambos são a mesma estratégia. Então espero que você aprenda e comece a ganhar muito dinheiro com essa estratégia que eu mostro aí nas lives de manhã que eu faço, que essa estratégia é uma estratégia que dá bastante dinheiro. Da mesma forma que nas outras aulas que nós trazemos aqui no canal, a gente vai trabalhar em alguns tópicos, tá? Para ficar mais claro aí para vocês como que funciona a estratégia, né? Pessoal, o primeiro item aí do nosso tópico, tá? É o volume ultra elevado, né? A gente tem que ter num volume de parada, o próprio nome já diz, né? O volume de parada, o clímax, ele tem que ocorrer, né? Com um volume aí ultra elevado, né? Com bastante volume, e a gente vai entender aí um pouquinho melhor no gráfico o porquê ele tem que entrar essa alta concentração de volume. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter no volume de parada ou clímax é justamente o volume ultra elevado. No caso do dólar, que a gente está aqui no gráfico do dólar, tá? A gente está vendo que aqui esse gráfico é do dia 23 de setembro, tá? E nesse gráfico a gente vai ver que teve um exemplo perfeito de volume de parada, né? Ou clímax, que aqui no caso foi um clímax de compra, né? E essa primeira opção que tem que ter no volume de parada é justamente o volume ultra elevado. Então, aqui no dólar, a gente está vendo que teve uma concentração de volume muito alto neste primeiro movimento, né, com velas, duas velas vermelhas, vela laranja, vela amarela, já mostrando que teve uma concentração de volume muito grande. E logo após essa concentração de volume, tivemos outro movimento também com bastante volume, né, uma vela vermelha, junto com a vela amarela. Se eu não me engano, foram uma das velas de maior volume do dia, né? Então, pessoal, para validar um volume de parada ou clímax, notem que aqui do lado do gráfico do dólar, aqui no lado do indicador de volume, eu tenho essas marcações de volume que eu faço, né? Onde tem uma marcação com 6.000 de volume, 12.000, 18.000 e 30.000. Para validar o volume de parada, tá? As velas têm que vir, tá? Não precisa obrigatoriamente vir todas essas velas aqui com o volume que eu vou falar agora, tá? Se vier uma vela no meio dessas velas com o volume, que aqui na nossa linha de marcação é acima de 18.000 contratos no dólar ou acima de 30.000 contratos, tá? Já tá validando o volume de parada ali, o clímax. Então, se você viu ali uma concentração de velas com bastante volume e uma, duas velas ali teve mais de 18.000 ou 30.000 volume, no caso dessas velas, aqui desse primeiro movimento que foi um clímax, tá? Se a gente for olhar aqui o volume, ó, entrou aqui duas, na verdade, duas velas acima de 18.000, né? E ali um pouquinho mais na frente entrou uma vela, aquela vela vermelha seguida da vela amarela, esse outro movimento aqui, se a gente for olhar o volume deles, a vela vermelha teve mais de 30.000 de volume no dólar. Então, para validar um volume de parada ou clímax, a primeira coisa que precisa ter no dólar, tá? É o volume ali acima de 18.000 e acima de 30.000, tá? Acima de 18.000, basicamente. Bom, galera, agora passando aqui para o gráfico do índice, aqui ainda é o gráfico lá do dia 23 de setembro. Aqui nós não tivemos nenhum volume de parada nem clímax diferente lá no dólar, mas para validar aqui o volume, tá? Do volume de parada, o clímax, para validar a estratégia, o volume que precisa entrar no índice
A gente já tá vendo aqui que eu faço também as marcações no índice, tá? Então o volume que precisa entrar... Eita. Então o volume que precisa entrar é um volume acima de 60 mil, tá? Então vamos pegar aqui como exemplo essa vela laranja, ó. Então se essa vela laranja fosse um clímax de compra, tá? Ela estaria sendo validada porque tá aqui acima da linha de marcação de 100 mil contratos, acima da linha de 60 mil. Então aqui no índice a gente precisa ter o volume. A primeira coisa, né, que precisa para validar o volume de parada, o clímax, é o volume. Então o volume aqui vai estar ok, tá? Acima de 60 mil a gente já valida um volume de parada, porque justamente acima de 60 mil no índice e acima de 18 mil no dólar é justamente um volume ultra elevado. Já acima de 100 mil aqui no índice, que é a última marcação, e acima de 30 mil no dólar, é uma vela que com certeza absoluta foi uma vela de interesse profissional. Então, mas para validar é acima de 60 mil, volume ultra elevado no índice, e acima de 18 mil, volume ultra elevado no dólar. Mas se for uma vela de interesse do institucional, né, acima de 100 mil no índice e acima de 30 mil no dólar, é melhor ainda. Quanto mais volume, melhor para esse tipo de estratégia do volume de parada ou clímax, tá? Bom, gente, agora que já vimos que no volume de parada ou clímax precisa ter um volume ultra elevado, uma grande concentração de volume, agora nós vamos ver um movimento saturado, né? Que é aí o nosso segundo tópico, tá, gente? A segunda coisa que a gente precisa esperar no volume de parada ou clímax é volume ultra elevado e depois um movimento já saturado, né? Aquele movimento que já vem de bastante tempo, né? Aquela tendência que você acha que vai acabar e não acaba nunca. Então, um movimento saturado também precisa para validar o volume de parada, e a gente vai ver esses tipos de movimento agora no gráfico. Bom, pessoal, após falarmos, né, do volume que precisa entrar para validar um possível volume de parada, o clímax, a segunda coisa que precisa acontecer, tá, pessoal, é o mercado vir de um movimento saturado. E o que é esse movimento saturado, né? Nas lives que eu faço de manhã, de vez em quando o mercado, né, alguns dias ele faz um padrão, que eu chamo de padrão sempre comprado ou sempre vendido. Aqui no caso do dólar, a gente está de olho no padrão sempre comprado. Que o que é esse padrão sempre comprado, tá? É uma tendência de alta fortíssima, onde o mercado ele não consegue deixar quase nenhum pullback. Se nós formos olhar nessa tendência de alta, o único pullback que o dólar realmente deixou que deu para ganhar dinheiro foi esse pullback aqui. Em toda a tendência de alta até o clímax, né? Então, de toda essa tendência de alta, só esse pullback. Então, aqui a gente está no mercado no modo sempre comprado. Esse movimento é saturado, por quê? Porque é um movimento, uma tendência que durou bastante tempo, né? Então, é uma tendência que já estava ali saturada. A gente sabe que o mercado ele anda fractalmente, né? Então, ele faz uma pernada de alta, pullback, pernada de alta, pullback. Já no caso de uma tendência saturada, o mercado ele não deixa muito pullback. Então, ele faz uma tendência bem forte, né? Só subindo e ficando lateral, em formato de escadinha, mas ele não vem para deixar nenhum pullback. Então, uma tendência muito longa, tá? Que dura ali 2, 3 horas, sem fazer muito pullback, já é um movimento saturado. Então, se você vê o gráfico do dólar, do índice, numa tendência muito forte de alta ou muito forte de baixa, que já vem durando ali bastante tempo, é um movimento que já está saturado. Quanto mais tempo ele passar na tendência, mais saturado o movimento fica. Então, aqui no dólar a gente tem um exemplo perfeito dessa tendência de alta fortíssima que o mercado fez, né? Uma baita de uma tendência de alta, e que ali depois de umas 2, 3 horas de tendência, o mercado começou a ficar saturado, né? Já estava na hora daquela tendência ali acabar, porque a gente sabe que o mercado ele se move fractalmente, então uma tendência de alta sempre deixa alguns pullbacks de baixa, que não foi o que aconteceu nessa tendência de alta, então estava mais próximo, né, de acontecer este pullback. Bom, galera, volume de parada, entrou volume ultra elevado, entrou o movimento saturado, agora nós precisamos que entre velas fortes, né? A gente precisa que esse movimento, que o volume de parada aconteça com velas fortes, porque essas velas que vão validar o volume de parada é literalmente a característica das velas que vai validar se é um clímax
de compra, um clímax de venda, né? Porque nós temos outras estratégias que é semelhante ao volume de parada. Então, a vela, a característica da vela que a gente vai ver agora no gráfico, ela é muito importante para validar o volume de parada ou clímax. Bom, pessoal, depois da gente ter visto que precisa o volume validar essa estratégia de clímax, depois de nós termos visto que também precisa ter um movimento saturado, agora vem a parte das velas fortes. Então, o mercado fez um movimento saturado. Nesse movimento saturado veio bastante volume no final do movimento. Então, nota que todo movimento, se a gente for olhar, ó, vieram velas amarelas, velas laranjas, até que entrou um volume ok. Mas olha só esses dois movimentos aqui que o dólar fez, com velas laranjas, vermelhas, amarelas. Essas velas aqui se destacam de todas as velas do movimento anterior. Então, essa aqui foram as velas realmente de volume, né? Depois de uma tendência bem longa, velas de bastante volume. Então, velas fortes, notem a diferença, né, das velas laranjas que tiveram, ó, todas as velas laranjas aqui com muito pavio, muito doji, né? Então, as velas laranja tem mais volume do que as velas amarelas, tá? Por isso que eu tô focando nas velas laranja. E agora olhem só as velas vermelhas que teve esse movimento. Quase nenhum pavio, velas de bastante pontuação nessas velas. Essas velas aqui com certeza tiveram mais de 6, 7, quase 10 pontos. Então, precisa vir, além do movimento saturado, as velas que vierem com o volume para validar, tem que ser velas fortes. E o que é essas velas fortes, né? Como é que elas se formam? Como é que são essas velas fortes? São exatamente desta forma aqui, dessas velas vermelhas. Velas de spread muito largo, corpo muito largo e pouquíssimo pavio, né? O ideal é que quanto menos pavio e mais larga a vela for, melhor. Então, o que é que precisa de tudo para validar? Movimento saturado, o mercado começou a colocar vela de volume, e as velas, se forem velas de bastante volume, de bastante spread, sem muito pavio, a gente com quase toda certeza vai estar se deparando com volume de parada. Então precisa dessas três coisas para validar. Viu que a tendência já está muito forte, já está há bastante tempo lá, 2, 3 horas de tendência, começou a vir essas velas fortes com volume ultra elevado, com volume muito forte, você já fica com o pé atrás, porque essa estratégia de volume de parada, o clímax, é uma estratégia que o próprio nome já diz, volume de parada. Então é um volume que para, freia aquela tendência que já está há bastante tempo ali rolando no gráfico. E a gente sabe que com a tendência muito forte, geralmente o pullback também é bastante forte, né? Para bater lá numa região de 50 a 61,8% ali da Fibonacci, é bastante pontos que o mercado tende a fazer nesses pullbacks. Na maioria das vezes, gente, depois de um volume de parada, o clímax, tá? O que o mercado faz? Ele não volta mais para testar aquela região. Então, na maioria das vezes, em vez de um pullback ali profundo, o mercado vem para reverter tendência, tá? Mas pelo menos um pullback ali entre 50% e 61% ele pode fazer. Passou daquela região de Fibonacci de 61,8%, a gente já pode estar se deparando com a reversão de tendência. Então vamos lá, aqui foi um volume de parada perfeito, o mercado fez uma tendência saturada, entrou o volume ultra elevado e as velas foram velas de bastante spread, né, velas fortes. Aquelas velas que a gente chama de maruboso ou velas de inside bar, né, que são velas gigantes sem muito pavio. Bom galera, o mercado validou, né, as três coisas ali, as três opções que ele tem que fazer para validar o volume de parada, tá? Então tem que ocorrer essas três opções aqui dentro da estratégia para acabar validando o volume de parada. E depois disso a gente tem uma reversão agressiva, né, contra o movimento de volume de parada. E essa reversão, ela, como o nome já diz, é uma reversão agressiva, é uma reversão bem forte. O mercado tende a andar bastante pontos depois do volume de parada, e geralmente depois do volume de parada o mercado não volta mais para aquela região. Então, na maioria das vezes, a gente pode até ter uma reversão de tendência completa. E a gente vai ver essas reversões agora no gráfico. Bom, galera, validou certinho o volume de parada. Você viu tudo certinho. Volume ultra elevado, movimento saturado, velas fortes. O que vem depois disso? Um movimento de reversão, tá? Geralmente vem uma reversão agressiva. Não foi muito bem o que aconteceu aqui no dólar, tá? Veio uma reversão, deixa eu olhar aqui de quantos pontos.
Até que foi bastante pontos, né? Foram aí mais de 25 pontos, quase 30 pontos de reversão no dólar, é bastante coisa, tá? Se a gente for traçar aqui um Fibonacci, eu acho que também não chega a bater na região de Fibo, né? Não chegou a bater 50, 61,8, mas foi um movimento que freou a tendência que vinha ali se desenrolando, né? Então nota que depois do volume de parada, ó, dessa velinha aqui vermelha, o mercado fez essa reversão da tendência, né, esse pullback um pouquinho mais agressivo, né? Quase 30 pontos de novo, é bastante coisa no dólar. E agora, como a gente sabe que depois desses movimentos, na maioria das vezes, tá, cerca de 65% a 70% das vezes vai ter ali um pullback, né, até a região de 61,8 ou 50% da Fibonacci. Não foi o que rolou aqui no dólar, mas poderia ter rolado. O que importa é que na sexta-feira, né, nesse gráfico aqui, rolou uma clímax de compra, tá? Um volume de parada. E agora vamos falar sobre gatilhos de entrada. Onde ficaria aqui o gatilho de entrada desse volume de parada? O gatilho de entrada ficaria bem aqui, tá, gente? É sempre embaixo do movimento de volume de parada. Então, no caso aqui desse primeiro movimento, ficaria embaixo dessa velinha laranja, porque foi uma vela de volume, tá? Então, sempre fica embaixo de uma vela de volume. Eu considero, tá, a vela de volume ultra elevado acima de vela laranja e vela vermelha. Mas se o volume ali estiver validando acima de 18 mil e no caso vier uma vela amarela, não tem problema algum, tá? Se o volume for acima de 18 mil aqui no dólar ou de 60 mil no índice, está validando independente da cor. Pode ser até uma vela de cor branca, não importa. Se o volume ali de 18 mil no dólar está validando, então é a vela que começou ali o volume de parada. Aqui no caso não teria dado gatilho de entrada, o stop ficaria em cima do movimento, mas como não deu gatilho de entrada, não estoparia. E no rompimento, ó, nota que no rompimento desse movimento aqui de volume de parada, veio outro volume de parada. Então, no caso aqui desse outro volume de parada, seria já embaixo da velinha vermelha o gatilho de entrada, o stop em cima dela. O mercado nota que depois que o mercado pega o gatilho de entrada, é muito difícil ele voltar para deixar um calorzinho ou chegar próximo do stop. Ele já cai de uma vez com velas de volume, no caso foram as velas amarelas. Então o gatilho de entrada vai ser sempre embaixo da primeira vela do volume de parada. Então você viu, começou a entrar velas com bastante volume. Aqui no caso dessa primeira vela seria a velinha laranja, que entrou bastante volume. E no caso desse outro volume de parada, em cima, o gatilho de entrada embaixo da vela vermelha, né? Essa vela de volume de parada. E o stop em cima dela, você teria pego aqui todo esse movimento de queda. De novo, foram quase 30 pontos, tá? Então, seria aqui com um contrato quase R$300, né? O que é bastante coisa. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Um movimento saturado, veio velas com bastante volume, tem que ser velas fortes, você sabe onde é o gatilho de entrada, onde é o stop, é só entrar e acreditar, porque essa estratégia ela funciona muito bem. E é uma estratégia que, inclusive, esse mês agora de setembro, o mercado está muito tendencioso, então é uma estratégia que você pode pegar bastante com o mercado em tendência, né? Para você prever aí, basicamente, onde vai ser o final daquela tendência de alta, ou naquela tendência de baixa, tá? E aí você confia no padrão, bota lá o gatilho de entrada, pegou a entrada, pode ter certeza que a probabilidade de dar certo vai estar ao seu favor. Bom, galera, foi isso, tá? Uma aula aí completinha, tá? Lembrando que esse é o conteúdo gratuito, eu não ensinei nada muito avançado da estratégia. Se você quiser um conteúdo premium, né? Quiser realmente aprender tudo sobre todas as estratégias, eu recomendo que você adquira meu curso e mentoria. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula, tá? Espero que vocês ganhem muito dinheiro utilizando essa estratégia, que é uma estratégia bem simples de você encontrar no gráfico, né? Uma estratégia de volume aí, eu acho que é uma das estratégias que eu mais consigo trade e ganhar dinheiro utilizando aí nas lives que eu faço de manhã, operando aí na conta real para vocês entenderem a forma que eu opero. Então, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se considere se inscrever aí no canal se você não for inscrito, e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.